Graças a Deus. A paz do Senhor, meus amados. Amém. Vamos aproveitar que estamos em pé. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 45, o nosso tema. Hoje nós estamos encerrando mais uma campanha de oração e as respostas já estão chegando. Muitos já testificaram, outros testificarão das respostas do Senhor. Isaías 45, eu quero ler a partir do versículo 1, não vou ler todo não, só alguns versículos. Isaías 45, 1 diz assim, ó: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para bater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos e quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu povo, do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamarei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Eu sou o Senhor e não há outro fora de mim. Não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que saibas que desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Só até o versículo 6. Podeis sentar, meus amados. Para a gente começar a entender esse texto, deixa eu falar um pouco do contexto em que ele está inserido. Esta palavra foi profetizada, na verdade, essa profecia por Isaías, pelo profeta Isaías, quase um século antes de Ciro vir ao mundo. Ela profetizava sobre o cativeiro de Judá, do povo de Deus. Mas aí, pastor, o porquê então essa profecia é dirigida a um rei persa e não o rei de Judá, né? Que persa, no caso aqui, os medo-persas, quando a profecia estava se cumprindo, era um povo que podia considerar inimigo de Israel, inimigo do povo de Deus, né? Porque eles estavam destruindo todos os povos. Inclusive, quando Ciro chega nesse ponto da profecia aqui, ele já tinha destruído a Líbia, já tinha destruído o Egito, né? Derrotado Egito, Líbia e também a própria Babilônia. Então, o que a gente vê nisso aqui? Porque todo o cuidado de Deus, preste atenção, que isso aqui é muito importante para nosso raciocínio, todo o cuidado de Deus para com Ciro. Porque Deus tinha esse zelo, esse cuidado para com Ciro, a ponto de chamá-lo de meu ungido. Por que Deus, então, está se dirigindo a um rei que iria nascer 80 anos ainda depois, não é? E chamá-lo de meu ungido? A pergunta é, por que todo o cuidado de Deus para o rei Ciro, para com o rei Ciro, ok? A resposta é, por amor a Israel. Simples, né? Todo o cuidado de Deus, toda esta profecia, por amor ao povo de Israel. Daqui a pouquinho nós vamos entrar sobre as cadeias quebradas e portas de bronze, mas todo o zelo, todo o amor e todo o cuidado que Deus tinha para com Ciro, escolhendo até o sobrenome dele, o nome e o sobrenome antes dele nascer, era por amor ao seu povo, Israel. A gente pode ver isso no versículo de número 1. Vamos lá. Assim diz o Senhor ao seu ungido,
a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele. Ou seja, toda a guerra, todas as batalhas que iriam acontecer com as nações que viriam lutar contra, na verdade, todas as nações que iriam lutar contra Ciro, já estava profetizada a sua destruição, a sua derrota, por causa de Israel, por causa do amor de Deus para com Israel. E é interessante que Deus fala com ele de uma forma gloriosa. Eu coloquei sobre ti até o sobrenome, ainda que tu não me conheces. É claro que Ciro não conhecia Deus. Primeiro porque ele não tinha nascido. Depois porque era um rei persa. Então Deus fala assim, ó, eu coloquei-te o teu sobrenome. Quer ver? Observa o versículo de número 4, a parte B. Deixa eu ler ele todo. Por amor do meu povo Jacó e de Israel, o meu eleito, eu a ti te chamarei. Por que chamarei? Porque ele estava no futuro. Deus que está no futuro iria chamar ele pelo nome e colocou assim, ó, puxe o teu sobrenome, ainda que tu não me conhecesses. Tudo isso por causa do amor que Deus tinha para com Israel. Tudo isso. Nada além disso. A prova disso está aqui, né? Quando ele diz assim, ó, eu te, por amor do meu servo, o início do versículo 4, por amor do meu servo Jacó e de Israel. Já pensou tanto que Deus amou e que Deus ama o seu povo? Por amor do meu povo, Ciro, eu te formarei no ventre da tua mãe, isso aqui eu já estou parafraseando, eu te darei um nome, darei um sobrenome e darei nações para você destruir por causa do meu povo. E você vai destruir Babilônia, né? Você vai vencer, vai derrotar a Babilônia, porque nesta época, Ciro, o meu povo vai estar cativo na Babilônia. Veja como Deus, o teu Deus, que já está no futuro, pode providenciar o que você está pedindo na campanha de oração. É interessante que nós estamos aqui nesse momento, preocupados, angustiados, entristecidos, mas diante de Deus, de um Deus que já está lá no futuro, vendo o que eu estou construindo hoje através da minha vida de oração para que eu possa desfrutar lá na frente. Então, ou seja, Deus que já está no futuro, ele está vendo se eu estou construindo ou não uma vida de sucesso, de prosperidade, de bênção e de vitória em oração diante da sua presença. Mas, pastor, é isso? Sim. Eu vendo esse texto, a gente dá para entender o porquê que Deus chega para Jeremias e diz o seguinte, olha, Jeremias, antes que eu te formasse do ventre, eu te conheci, rapaz, eu já sei. Antes que tu saísse da madre, eu já te santifiquei e as nações te dei por profeta. Então, assim, Deus, ele nos dá o livre-arbítrio, mas ele não está preso ao tempo, ele já está no futuro, vendo o que eu estou construindo com o livre-arbítrio que ele me deu. Entendeu? Se eu estou levando uma vida de santidade, uma vida de oração, uma vida de temor a Deus, lá na frente Deus já está construindo o resultado do que eu estou plantando hoje. Vocês estão vendo? Como é bom servir a um Deus que não está preso ao tempo, que Deus não está apenas no passado, não esteve, ele está, porque Deus, né, ele não é preso ao tempo. Deus não está apenas no presente, Deus já está no futuro. Deus é assim, porque ele sabe. 80 anos antes, ele já dizia assim, a ti, ó Ciro, meu ungido, ao quem eu tomo pela sua mão direita. Então eu tomo, é porque ele já estava lá, Deus já vivia, já sabia daquele momento. Veja como é glorioso a gente orar
dobrar os joelhos e fazer uma campanha de oração diante de um Deus que já está no futuro. Então ele está vendo o resultado das minhas orações. Vocês estão entendendo? Aí, a gente fica assim, todo esse amor para com Israel. Deus tinha visto Ciro, tinha visto Judá cativo, mas Deus também já tinha visto uma ação tal como essa. Quer ver como Deus já estava vendo para libertar Jerusalém, para libertar Judá? Vamos para Daniel 6, versículo 10 a 13. Olha o que Deus já estava vendo. Daniel, pois, soube que a escritura estava assinada e entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do Deus, do seu Deus, como também antes costumava fazer. O versículo, até o 13, vamos lá. 11. Então, aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Nós estamos falando de oração, a ação aqui, para a gente entender o contexto, né? Versículo 12. Então se apresentaram-se e disseram ao rei, no tocante ao mandamento real: porventura não assinastes um edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas. Vocês estão vendo aqui que eram os medos e persas que estavam no poder, que se não pode revogar. O 13 diz assim: então responderam e disseram diante do rei, Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do teu edito, que assinastes. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Então o Deus que havia escolhido já, nomeado e visto o rei Ciro arrebentando com as nações, estava respondendo essa oração 100 anos antes dela ser feita. Vocês estão entendendo o mistério? Gente, é de se maravilhar, não é? Deus estava respondendo esta oração. É gostoso a gente ver as coisas espirituais. Quando a Leilian profetizava e falava aqui que o Senhor ia cuidar e já estava fazendo. Gente, é tão importante a gente acreditar na palavra do Senhor. Então, por isso Deus dizia para eles: olha, eu vou adiante de ti, vou arrebentar, eu vou endireitar os caminhos, eu vou quebrar as portas de bronze, vou despedaçar os ferrolhos de ferro, porque tem um homem por nome de Daniel que está com o joelho dobrado. Como está, pastor? Ele está, porque eu estou aqui 100 e tantos anos depois e eu estou vendo Daniel com o joelho dobrado. Então levante-se para arrebentar tudo, para quebrar as portas, para despedaçar os ferrolhos de ferro. E eu vou entrar e vou arrebentar com tudo por causa da oração do justo. Você pode entender o mistério? Graças a Deus. Vocês estão entendendo o que você está construindo em oração? Você pode entender o que vem aí para a sua vida se você levar uma vida de oração diante de Deus? O que vai ser da sua vida? O que vai ser da sua família? O que vai acontecer com as portas que estão fechadas? O que vai acontecer com os ferrolhos de ferro? O que vai acontecer com as portas de bronze diante de ti, meu irmão, minha irmã, você que está de joelhos dobrados? Cadeias quebrarão, ferrolhos despedaçarão, portas se abrirão por causa das suas orações. Para ti que está no presente, elas se abrirão. Mas para Deus que já está no futuro, elas já estão abertas. Alegra o teu coração. Você pode entender esse mistério? Por isso Deus já estava dizendo que quebraria as portas de bronze, despedaçaria os ferrolhos de ferro, não é?
reis e nações seriam destruídas por Ciro por causa do amor de Deus para com Israel e por causa das orações daqueles que se arrependeram. Você vê que nas orações de Daniel, ele se punha de joelhos e pedia perdão por Israel, pelo povo de Israel, por Judá, e confessava os pecados e orava a Deus. Essas orações iriam acontecer há 100 anos, mas já estavam sendo respondidas por Deus. É maravilhoso porque Deus sabe. Cadeias sendo quebradas através de oração. Gente, isso a gente vê assim, na nossa vida, a gente vê acontecer quantas vezes a gente não conseguia realizar, fazer, e via e temia coisas que não tínhamos condições de realizar, e Deus foi lá e fez, respondendo a oração. Aquela situação de Herodes ali, quando manda matar Tiago, né? E depois lança Pedro na prisão, e já marca ali a morte de Pedro, né? Para uma festa, depois de uma festa, Atos 12, vai lá, meu filho, Atos capítulo 12, né? Olha que interessante, vamos meditar aqui um pouco, para a gente entender. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, né? E matou à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isto agradara aos judeus, continuou mandando prender também Pedro. Olha aqui, prenderam Pedro, e eram os dias dos pães asmos, era dia de festa, ele não podia matar ali ninguém, mas ele ia prender para depois da festa mandar matar o apóstolo Pedro. Será que ele vai matar? Vamos lá. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, e entregando a 4 quaternos de soldado, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Deixa passar a Páscoa, eu vou matar Pedro, né? Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Aqui está a derrota de Herodes. Ele estava preso para ser morto. Mas a igreja fazia contínua oração por ele. Ali, Pedro estava encerrado atrás de portas de bronze, ferrolhos de ferro, portas fechadas, correntes, não é? Viu ali que ele estava acorrentado e guardado ali? Vamos continuar? E quando Herodes estava para o fazer, né, comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com as 2 cadeias. Estava acorrentado. Pedro estava acorrentado. Nós estamos falando de quê, Lilian? Não de quebra de cadeias, de corrente, de portas abertas, não é isso? Através da oração, né? Pois então. Então vamos lá. Estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo. Esse anjo veio por quê? Porque diz que a igreja fazia contínua oração por ele. Vocês estão vendo? Chega o anjo que arrebenta com tudo, né? E veio o anjo do Senhor. Interessante que a gente pensa assim, nossa, não foi Gabriel, não, foi Jesus. Jesus foi lá, porque quem responde às orações da igreja não é Gabriel, não é Miguel, o arcanjo, é Jesus que responde às orações da igreja, tá certo? Aí, respondeu, então eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro do lado, o despertou, dizendo, levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. Já a presença do Senhor, Jesus chegou, né? Jesus ouviu a oração da igreja dele, chegou, as cadeias começam a cair, a arrebentar já. E disse-lhe o anjo, cinge-te e ata as tuas sandálias, e ele o fez. E assim disse-lhe mais, lança às costas a tua capa e segue-me. Isso são preparativos, vestimentas de quem vai morrer à noite? Porque Herodes está esperando chegar a festa, é hoje que eu vou matar ele, hoje à noite vamos fazer uma festa e matar. Aí chega o anjo de madrugada, ele estava dormindo e manda vestir roupa, colocar a capa. Você vai para uma festa, rapaz, você vai para um banquete. Você não vai morrer não, porque o anjo do Senhor ouviu a oração da igreja e já quebrou as cadeias. Vocês estão entendendo como é que funciona? E saindo seguiam,
e não sabia se era real o que ele estava vendo. Olha, o que vai acontecer quando Jesus responder às orações da sua igreja, vai deixar você assim mesmo. Será que é real a situação que eu estou vivendo? É tão maravilhoso o que eu estou vivendo? Essa situação é tão boa que eu acho que eu estou sonhando. Assim estava Pedro, quando Jesus responde às orações da igreja e arrebenta com as cadeias, abre as portas. E aí, o que é interessante, quando ele ia saindo, acontece uma coisa interessante. Quer ver? E saindo, seguia e não sabia se era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Tá, continua, meu filho. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que estava para a cidade. O que aconteceu com a porta? Ela se abriu automaticamente. Tem gente que acha que essa tecnologia, a gente chega ali nas lojas em Brasília, as portas se abrem. Coitado, isso é mais antigo do que andar para frente. Olha aqui quem fez. Jesus foi o primeiro a fazer isso. Não fica achando que, é o sensor. Olha o sensor de Jesus aqui, Alexandre. Quando Pedro e Jesus ia chegando, portas trancadas, com cadeias, com cadeados, com correntes se abriram. Tem gente que acha que tudo é novo. Que novo o quê, rapaz? Jesus já criou tudo, Deus já criou tudo. Fulano de tal criou a anestesia. Quem tirou a costela de Adão e ele não sentiu nada? Quem criou a anestesia foi Deus, rapaz. Fulano de tal descobriu que a terra é redonda, que nada. Isaías 40, 22 diz que Deus está sentado sobre o globo da terra. Não tem nada novo. Deus é Deus, o nosso Deus tem tudo. Nós somos os cientistas de Deus. Já estão inventando aí a cura do câncer. Quantos cânceres Jesus nos curou no nosso meio, rapaz? Vocês entendem? Tudo isso é resposta de oração da igreja. Aí diz que as portas de ferro que ia para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. Sabe por quê? Porque ninguém fica no caminho de Jesus. Quem estava ali com Pedro era Jesus. Um homem que chega para o mar e diz: mar, vento, aquieta-te. Mar, faz-se bonança. E o mar fica aquele espelho. Se cair uma mosca ali, a gente vê. Você acha que portas vão continuar fechadas? Quando você orar, quando você consagrar a sua vida, quando você clamar ao Senhor teu Deus, as portas se abrirão, meu irmão. É o mesmo Jesus de sempre. Olha, a Bíblia diz que Jesus apareceu a Pedro. Mas ele já estava lá com Pedro. Sabe por quê? Porque ele é onipresente. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso, né? Ele está aqui. Pronto, ele já está aqui. Assim como ele já estava lá. Pedro somente viu ele. E aí sai arrebentando tudo que está na frente. Portas de bronze aqui. Que coisa maravilhosa. Abriu por si mesma. Tendo saído, percorreram uma rua. E logo o anjo se apartou dele, e o anjo, agora vou deixar ele entrar ali na casa sozinho, né? E aí chega Pedro lá, e Pedro, tornando em si, disse: agora eu sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Esperava me matar, Herodes queria me destruir, mas a minha vida está nas mãos de Deus. Pronto, não tem festa para judeu e Herodes hoje matando servo de Deus, não. Pedro vai sair, entendeu? Porque a igreja fazia contínua oração, e considerando ele nisso, ele foi à casa, né, de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, né, João Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam, eles continuavam lá orando. Eu quero chamar a atenção aqui para você, para a gente... Aí assim que Pedro chega lá, a menina vê, o nome da menina é Rod, né? Rod vê e olha lá e ela fica maravilhada, e nem abre a porta, corre para dentro e conta para o povo, e o povo: mas você tá louca, você tá delirando, menina? E leva o povo lá e vê que era Pedro mesmo. Deus havia respondido às orações. Mas eu queria chamar a atenção para um fato interessante para a gente encerrar agora. A oração, ela não tem prazo de validade, e ela não precisa de que o orador seja um incansável ou um super-herói. No dia que Deus respondeu
A oração da igreja. O que Pedro estava fazendo? Dormindo. Deus conhece a tua fraqueza. Deus conhece o teu cansaço. Vai chegar dias, é por isso que eu digo, ora hoje, ora, mas ora, ora, ora. Vai chegar dias do teu cansaço, do teu sono, da tua fraqueza, momento de tristeza e depressão, em que o Senhor vai responder a tua oração. Você pode estar dormindo, mas a tua oração vai ser respondida. Vocês estão entendendo? As cadeias serão quebradas, as portas serão despedaçadas e abrirão, por amor da tua vida. Jesus fará todas essas coisas por você. Amém, meu irmão? Você acredita nisso? Então ore a Deus. Ore e confia. Ore e espere. Mas não ore na incredulidade. Lembra, só para a gente encerrar aqui rapidinho, a avó chamou a sua netinha para fazer uma campanha de oração. Porque não chovia na região. Era muito sol ardente. Aí chamou a menina, minha filha, vambora, minha netinha, vamos orar para que o Senhor mande chuva nessa terra, né, esse sertão muito seco, e vamos fazer uma campanha de oração para Jesus mandar chuva. Aí a velhinha ia sair, na minha correu lá dentro, pegou o guarda-chuva. Para que isso, minha filha? Vó, nós vamos voltar de lá para cá molhando? Vamos pedir a Deus chuva? A gente vai voltar de lá para cá molhando? Vocês têm que orar desse jeito, tá bom? Que Deus te abençoe.